Olá pessoal, boa tarde. É, eu sou Felipe Barreto Silva, sou facilitador aqui pelo IEL e fui convidado hoje pelo pessoal para fazer uma live aqui com vocês, para a gente falar de um assunto bem interessante que pode ajudar muito aí nas empresas em relação a como organizar os processos do dia a dia, né, remover alguns impedimentos, alguns problemas que podem estar acontecendo e a gente está ali, né, convivendo com eles e muitas vezes a gente não está enxergando esses problemas, certo? Talvez essa Covid, né, esse momento de Covid que a gente está vivendo, talvez tenha realçado alguns problemas desses que estão acontecendo, talvez eles tenham escondido alguns outros, tá? Mas de forma geral, tá, eu gostaria de conversar com vocês sobre, né, os desperdícios, tá? Desperdícios principalmente na nossa área, né, administrativa, né? Muitas pessoas trabalham em escritórios e assim por diante, né? E tem alguns desperdícios que acontecem, a gente está ali vivendo o dia todo com eles né? E é incrível como a gente, né, como facilitador, né, como consultoria, né, a gente vai nas empresas e a gente acaba vendo as mesmas coisas, né, os mesmos erros se repetindo, né, os mesmos desperdícios, né, e as pessoas acabam, né, ficando muito complacente com eles durante o tempo, tá? Então, como eu já falei, meu nome é Felipe Barreto Silva, sou facilitador e consultor aqui pelo IEL, né, fui convidado. Eu trabalho bastante a parte de gestão de projetos, gestão ágil de projetos, um assunto que está bem alto, inclusive está terminando agora um curso pelo IEL de gestão ágil de projetos, certo? Esse assunto aqui é um assunto bem legal, porque em ambientes administrativos, né, também pega um pouquinho de projetos e é uma coisa que eu gosto muito de falar e eu gosto muito de mostrar para as pessoas o quanto elas estão assim, complacentes com determinado tipo de problema, certo? Sem mais delongas, né, que o meu tempo é curto aqui, infelizmente, né, a gente podia passar várias horas aqui conversando com vocês. É sempre um prazer estar aqui. Tá? Obrigado ao IEL aí pelo convite. Então vamos lá, certo? O que eu vou falar hoje, certo? Não é assim grandes novidades, mas muita gente ainda infelizmente desconhece, certo? O que eu vou falar aqui está nesse livrinho aqui, vou mostrar aqui para vocês. Lean Office, tá? Gerenciamento de área de fluxo de valor para áreas administrativas, certo? Esse livrinho ele traz várias aplicações, né? Ele fala como você aplicar a metodologia Lean, tá? Para o escritório, ambientes administrativos. Pense aí num RH, pense num sistema financeiro, nesse tipo de coisa, ou mesmo empresas, né? Escritórios, né? de contabilidade, nesse nível de empresa, certo? Para quem não conhece, certo? De onde surgiu esse tal de Lean, né? Lean Manufacturing, né? O Lean ele surgiu da Toyota, certo? E mais ou menos ali durante a depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão ele tinha, né, ali estava tendo umas interações com os Estados Unidos para eles poderem, né, começarem a se recuperar ali do pós-guerra, certo? Então os japoneses, né, eles visitaram várias vezes os Estados Unidos, viram as grandes empresas, né, na época tinha a Ford, né, que era uma empresa gigantesca, né, a GM era uma empresa gigantesca, né, e eles foram para lá e eles se deram conta que eles não iam conseguir competir com o mesmo nível, tá? Por quê? Por exemplo, né, as empresas, né, a Ford, por exemplo, né, ela pegava um funcionário e o cara só apertava o parafuso o dia inteiro. E aí tinha outro que só, né, botava a porca para o seguinte apertar. Então, existia uma racionalização ali do trabalho que era diferente, né, que era, na visão dos japoneses, um certo desperdício de intelecto. Aí eles não conseguiriam ter o mesmo nível de investimento, né, de capital para poder investir nisso. Então eles começaram a pensar em formas diferentes de trazer essas... tentar competir com os americanos, mas de forma diferente, né? E eles tiveram várias consultorias, né, dos próprios americanos, né, eles desenvolveram ali várias técnicas, né, muitas baseadas principalmente nas ideias do Deming, tá, que é o cara aí do PDCA que muita gente utiliza no dia a dia, né, para gestão, certo? E aí os japoneses eles começaram a pegar algo que eles têm, culturalmente falando, que é a versão ao desperdício, certo?
Estoque, por exemplo, né? Pensar em fabricar o produto sem ter alguém para comprar esse produto é um desperdício. Por quê? Porque eu estou agregando valor, tá? Eu estou colocando pessoas, né? Eu estou colocando processos, né? Eu estou transformando, né, materiais. Isso aí tudo agrega valor. Só que se eu não tiver alguém para comprar esses produtos, isso aí fica parado e eu estou pagando por isso, tá? E o meu cliente não vai pagar por estoque. Tá? Passou 3 dias aqui, eu tenho que botar um custo de armazenagem em cima do preço final do produto. Então, seu cliente ele não vai querer pagar por isso, né? E se você tiver num ambiente onde existe um maior nível de concorrência, tá? Esses custos você vai ter que absorver para você. Então, os japoneses já em 1950, 1960 começaram a perceber isso, tá? E começaram a criar outras ferramentas, tá? E eles criaram o Lean Manufacturing, tá? Depois disso, né, virou uma sequência de, digamos assim, de passos, né, de uma mentalidade que hoje a gente chama de Lean Thinking, tá? E esse Lean Thinking ele foi sendo aplicado por várias, né, ambientes, sem ser ambientes de manufatura, tá? Projeto, escritório, serviços e assim entre outros. E o resultado foi sempre o mesmo, né? Mesmo assim, entre aspas, né? Foi uma grande redução de desperdício, né? Redução de custos, né? Liberar pessoas para fazer outras atividades e assim por diante, certo? Tem vários amigos meus que são consultores de Lean, tá? E eles, né, eu tenho alguns casos aí, o João Piancó, por exemplo, ele, né, tem 13 milhões de reduções, né, em várias empresas que ele passou, só de redução de custo. Então, você vê que hoje é uma das principais metodologias para quem quer melhorar aí o seu dia a dia, certo? Então, meu papo hoje aqui com vocês é falar um pouquinho que seriam esses desperdícios, tá? Desperdício para a gente, tá? E explicitamente, né, para a gente aqui né, de setores administrativos, né, setores, empresas, né, de serviços e assim por diante, tá? É tudo e qualquer coisa que o nosso cliente não quer pagar, tá? Se o cliente não paga, tá? Felipe, eu coloco no preço final do meu produto, tá? Mas tecnicamente o cliente ele não vai pagar por isso, tá? E principalmente se você estiver num ambiente onde tem bastante concorrência, tá? Se você for uma felizada, trabalhar numa área que só tem você, né? Talvez você consiga embutir esse valor, mas, né, o cliente não vai querer trabalhar, não vai querer pagar, né, por um custo. O cliente quer benefício, certo? Então, quanto mais benefício a gente der para o cliente, melhor, tá? Nosso serviço, nossos produtos e assim por diante, tá? Acredito que vários de vocês já viram aí a equação do valor. Tá? Se não viram, dá uma pesquisadinha no Google rapidinho, depois aqui da live, logicamente, mas, né, quando a gente fala de valor para o cliente, é uma equação, benefícios, né, dividido pelos seus custos, né, seus malefícios, certo? Então, quanto mais a gente conseguir enxugar a empresa, digamos assim, em termos de processos, né, de atividades redundantes, né, e assim por diante, a gente vai conseguir melhorar o valor percebido pelo cliente e assim a gente vai conseguir ter uma maior margem de lucro reduzindo os custos, certo? A ideia é essa, certo? Então, tá? O que seriam então esses desperdícios, tá? Eu vou falar os desperdícios para vocês, né? Aqui a gente não vai conseguir dar uma profundidade, infelizmente. Eu vou falar para vocês quais são os 7 desperdícios originais do Lean, tá? Aplicados aí às áreas gerenciais, áreas administrativas, e vou falar algumas estratégias para vocês começarem a pensar em como remover esses desperdícios aí do dia a dia de vocês, certo? Então, os 7 desperdícios, certo? Estoque, superprodução, transporte, correção, tá? Ou defeitos, processamento impróprio ou atividades desnecessárias, tá? Movimentação desnecessária e esperas, tá? Vou repetir porque isso é importante, tá? Estoque, superprodução, transporte, correção a defeitos, certo? Processamento impróprio, movimentação desnecessária e esperas, certo? Vamos falar cada um deles. Então, primeiro de todos, o que é um excesso de produção, né? Uma superprodução. Eu produzi demais, né? Aquela ideia de, né, fazer demais e esperar que alguém venha comprar, tá?
por exemplo, né, vou criar documentos, né, cadastros, registros duplicados, né, disparar e-mails em excesso, informações detalhadas ou desnecessárias para o seu cliente ou para o cliente, entenda, né, ou para a pessoa final que vai comprar ali o seu produto, né, o seu serviço, ou até mesmo a pessoa seguinte, né, do processo produtivo, né. Imagine você trabalha e tem um seu colega na frente, do seu lado, que ele vai fazer uma parte do trabalho, ele depende do seu trabalho, então ele é um cliente seu, certo? Então, informações, né, detalhamentos desnecessários, né, processar ali trabalhos, né, para a próxima etapa seguinte, né, excesso de cópias de documentos, né, tudo isso aí a gente considera como desperdícios, né, dentro do escritório, dentro da área administrativa, certo? Peguei uma nota fiscal, por exemplo, né, fiz várias cópias da nota fiscal. Às vezes acontece de eu ter que precisar mais de uma, às vezes, né? Então você está gastando ali, você está desperdiçando material, você está tendo um desperdício ali dentro do seu escritório, né? Que a gente considera como uma superprodução, certo? Então, como é que a gente faz aí, tá? Tô com uma pesquinha aqui, por isso que de vez em quando eu troco o olhar, tá? Então, quais são as estratégias aí para vocês, né, trabalharem com o produto, ou com o desperdício, né, de superprodução, certo? Aqui a gente vai tentar, tá? A palavra é padronização e fluxo de processo, certo? Não tem para onde correr, tá? Toda empresa tem que saber o fluxo de processo dela, tá? As etapas pelas quais o processo, né, vai sair, né, desde o pedido do cliente até, né, o final, até chegar no cliente, né, como é que é ali na empresa, como é que é a operação da empresa, né, o passo a passo. Está padronizado, todo mundo conhece, está definido no papel, certo? Mas lembre-se, né, aquela que a gente precisa para satisfazer o cliente, certo? Então eu tenho que criar normas, tenho que criar padrões no local de trabalho para cada um desses processos, né? Às vezes criar um armário para guardar as notas fiscais, né? Isso aí já é um local padrão, né? Colocar uma etiqueta ali, né, que já diga o nome, né, do local, né, por si só, né? E aí as pessoas que estão ali trabalhando já conseguem imaginar pelo código que tem ali dentro daquele armário, tá? Criar dispositivo, né, de sinalização para prevenir, né, processo adiantado, como, né, quadros de atividade na parede, né, gestão visual. Às vezes eu já vi empresas trabalhando com escandinho, né, você bota ali vários, né, empilhados, aí você consegue ver a quantidade de material a ser processado dentro de cada, né, posto de trabalho e assim por diante, tá? São estratégias interessantes, tá? Seguinte, tá? Espera, tá? Nas empresas, tá? A gente tem áreas administrativas, né? Empresas, digamos assim, né, de serviços, tá? Espera às vezes algo que a gente não consegue ver, tá? Com as suas grandes exceções, tá? Principalmente empresas mais digitais, então às vezes é difícil a gente ver a espera, tá? É diferente, por exemplo, eu estar num restaurante, se tem uma fila de espera do meu cliente, certo? Eu consigo ver a fila, tá? Eu consigo ver os picos do dia a dia, tá? E aí eu vou começar a trabalhar estratégias para diminuir essa espera ou atenuar ali a espera do cliente. Mas no dia a dia, né, empresas que trabalham com projeto, empresas de arquitetura, né, empresas de consultoria, né, e assim por diante, empresas que trabalham mais com informação, você acaba não vendo muito bem o seu fluxo, né? E aí você acaba perdendo um pouco a noção do processamento ali, certo? Então, existe um fluxo dentro da empresa, existem, né, esperas entre processos, né? Como eu falei, às vezes você está trabalhando aqui num ritmo e seu colega de trabalho depende da sua atividade. Então, você vai trabalhar aqui num ritmo e seu colega em outro. Se você trabalha num ritmo mais rápido que o seu colega, vai começar a acumular, né? Vai criar uma fila para o processo dele. E aí você vai ter ali, né, a espera, né? Então você vai ter ali trabalho, né, parado, que é um desperdício, tá? A ideia é que a gente, né, quando a gente tenta, né, quando a gente faz ali um mapeamento de fluxo, né, para a gente entender como é que funciona isso e como é que está andando no dia a dia, certo? Para que, né, eu consiga balancear melhor, né, os ritmos de trabalho entre essas duas pessoas, tá? Existem técnicas para isso.
tá? E o Lean ele traz algumas das técnicas que a gente chama de mapeamento de fluxo de valor, certo? Então, o que é espera, né? O que é exemplo de espera aí dentro de um escritório, tá? E uma coisa que acontece em muitas empresas é espera por aprovação, tá? E dependendo do tipo da empresa, né, empresas familiares, normalmente existe uma pessoa que ela acaba centralizando muito, tá? Não só empresas familiares, mas existem muitas empresas mais tradicionais que elas tendem ao que? A centralizar essas aprovações em uma pessoa só. Às vezes o dono da empresa. E isso acaba criando essa espera, né? Vários produtos, né? Vários, né? Digamos assim, processos ali, vários subprodutos ali que ainda não estão agregando totalmente o valor para o cliente, esperando por aprovação dessa pessoa. Às vezes, como a pessoa é dona, ela tem que cuidar do ambiente físico, tem que dar feedback para funcionário, tem que ler e-mail, tem que falar com o cliente, vários clientes diferentes. Então aquilo ali acaba gerando um impacto muito negativo, né? Uma espera muito longa, até a pessoa sentar, ver o que está acontecendo, fazer uma aprovação, já passou muito tempo. Então você acaba perdendo ali uma certa produtividade, certo? Espera por aprovação, por decisão, guardar a disponibilidade da informação. Às vezes eu preciso de um cliente externo, né, de um fornecedor externo e dar uma informação. Está esperando? Desperdício. Tá? Liberação de serviço, né, sistema fora do ar, né, por que ele está caindo tanto, né? Então tudo isso aí vai gerar uma espera, né? Espera para ser processado, tá? Entendam dessa forma, tudo bem? E como é que eu vou me livrar, né, desse tipo, né? Qual a estratégia para eliminar esse desperdício, tá? Revisar e padronizar, né, as assinaturas exigidas aí para aprovações, tá? E tomada de decisão. Uma coisa que é interessante, né, lendo a literatura do Lean, é que as pessoas de forma geral, os funcionários, operadores, assim, né, digamos, pessoas de chão de fábrica, né, estão mais ligadas diretamente ao processamento, né, ao dia a dia, elas são multifuncionais, então elas conseguem tomar um nível de decisão. Elas não precisam tomar decisões, né? Por exemplo, onde é que eu vou investir os 10 mil reais que eu consigo do governo aqui para fazer uma melhoria na minha empresa. Não é esse tipo de decisão, é decisões do dia a dia. Né? Teve um problema no cliente, teve, né, coisas relacionadas à operação propriamente dita, né? E aí as pessoas conseguem, né, tomar decisões e conseguem, né, liberar ali o processo mais rapidamente, tá? Que é o próximo passo, criar, né, funcionários multifuncionais, tá? Sei que isso acaba virando, digamos assim, um pouco difícil, tá? Fazer, mas a gente acaba gerando aí, quanto mais multifuncional, mais você vai ter um backup para aquela função específica, para aquele processo dentro da sua empresa, certo? Mas se é uma pessoa de férias, né, eu tenho outra pessoa já para colocar, então o processo ele não para, e aí não gera essa espera, né? Então a gente tem que pensar nisso, certo? Deixa eu ver aqui, então são essas duas principais estratégias para a gente falar sobre espera, tá? Movimentação, tá? Movimentação, tá? Entenda como algo que se refere a um desperdício ali de um movimento que não deveria existir, tá? Um movimento por parte do funcionário, por parte de algum documento, algo que não deveria existir, né? Imagine você trabalhando e você precisa da informação do seu amigo, né? Seu amigo ali, o próximo, né? Digamos assim, você é o, né, tá precisando de informação do seu colega e aí para começar a trabalhar, fazer um determinado parte do processo da operação da empresa e você precisa se levantar da sua cadeira e ir lá, porque o cara é muito ocupado, ou a pessoa não coloca as informações na rede, ou ele não mandou e-mail, né? Existe uma certa barreira aí de comunicação. Então, na hora que você se levanta para pegar esse tipo de informação, a gente considera isso como um desperdício, tá? Felipe, eu vou ali e falo rapidinho, 10 minutos, né? Eu perdi 10 minutos do meu dia. Aí você parou o que você estava fazendo, você perdeu a concentração, né? Você foi lá, às vezes você não conversa diretamente só sobre o assunto, você puxa outro assunto, né? Às vezes outra pessoa te viu ali, vai comentar ali sobre futebol, né? Sobre o dia, né? Alguma coisa que aconteceu no dia passado. Então, a gente acaba se estendendo até um pouco, né? Se você for ver, você consome ali, né, meia hora, 40 minutos, algo que você deveria estar pronto para você. Então, isso acaba virando, sim, um desperdício, tá?
Então, às vezes eu tenho que deslocar até outro setor, né? Às vezes eu estou no setor de compras, tenho que levar a nota fiscal até o financeiro que é em outra, né, outra sede. Às vezes o layout não está bem otimizado no layout onde as pessoas sentam, então não favorece isso. Né? O cara de finanças tem que ficar perto do cara de compras, né? Esse tipo de coisa. Tá? Tempo entre viagens, né? Você vai para uma subsidiária, né? Um fornecedor, e aí você tem uma movimentação desnecessária. Hoje em dia, né? Com o advento aí, né, dessas lives, né? E ferramentas como o Skype, o Meeting, assim por diante, né? A gente consegue fazer reunião digital. Né? Seria melhor a gente fazer isso, né? Aproveitar nosso tempo, né? Fazer outras coisas, certo? Fazer ser produtivo, né? Entregar algo que o cliente vai querer, né? Você acha que o seu cliente vai querer pagar pelos seus deslocamentos até o seu fornecedor? Né? Acho que não, tá? E às vezes a gente embutir esses valores, a gente acaba deixando muito caro nosso produto, nosso serviço, tá? E assim por diante, tá? Então, estratégias aí para a gente lidar aí com a movimentação, certo? Desperdício de movimentação. Então, novamente, padronização, folhas, gavetas, armários, né? Toda parte ali, todo layout da empresa. Pense, tá? E como ele pode favorecer o seu fluxo, né? O seu processo, a sua operação. Tá? Se ele não está favorecendo, ele está mais te atrapalhando do que te ajudando. Tá? Então, vamos repensar. Certo? Utilizar códigos, né? Onde está tal documento. Né? Se você tem que parar e pensar no seu escritório, onde está tal documento. Certo? E seu escritório, né? O seu ambiente, ele tem que falar por si só. Use cores, né? O vermelho significa tal coisa, né? O amarelo tal coisa, né? É um código, né? E assim por diante, tá? Arrume seus documentos, tá? De uma forma, melhor forma possível, né? Padronize seu processo e assim por diante, tá? Próximo desperdício aqui, então, estoque ou inventário, tá? Então, processamento, né? Processamento, né? Eu gero fila, gero estoque, né? Um processo que precisa ser passado de pessoa para pessoa, de posto para posto de trabalho, tá? Existe um problema aí de, né, informação, de material, algo que foi executado que é desnecessário. Será que é necessário ir todo dia lá no meu fornecedor? Né? Então isso é uma movimentação, tá? Mas, né, pensando em informação, né, eu gerei informação demais, né? Algo que é desnecessário, inevitável, às vezes uma obrigação por lei, tá? Às vezes ela não agrega valor, mas eu tenho que cumprir, tá? E aí é outra história. Se eu tenho que cumprir por questões legais, aí eu tenho que manter, tá? Mas se eu tenho que manter, eu vou fazer da melhor forma possível. Para quê? Porque ela não me atrapalhe, não gere desperdício, não consuma energia da empresa, né? Energia, né? Horas e assim por diante, tá? Então, documentos abertos em processamento, né? Você começou a digitar um documento, parou, né? E aí foi fazer outra coisa. Excesso de informação, tá? Armazenada, tipo, documento, a nota fiscal tá no mesmo local no computador do cara de compras e do cara de financeiro, então tá errado isso, ele tem que estar no local certo, na rede, compartilhado, para que você não tenha duplicidade desses documentos, tá? Até quando você for procurar, você como dono da empresa ou terceiro nesse processo aí, você vai saber localizar esses documentos, tá? Não vai estar ali naquele computador, né? O fulano de tal, me manda um documento tal, né? Isso é errado, tá? No dia a dia das empresas, tem que ser organizado, tem que ser compartilhado, tá? Estoques elevados, né, de material de escritório, estoque de documento obsoleto, né? Às vezes a gente tem documento aí, dependendo do tipo de empresa, você tem que guardar aí por 5, 6, 7, 8, 10 anos o documento. Mas na hora que ele se venceu, você já pode, né, descartar ele, né, descartar corretamente. Então, papel, né, notas fiscais, né, registros, né? Se der para fazer meio físico, legal, já deixa em físico, tá? Mas na hora que eu tô ali guardando, então isso aí gera um certo desperdício, tá? Eita, o tempo passa rápido, né? Então, o quinto, tá? É o quinto agora, deixa eu ver aqui. Então, como é que, né, novamente, né, estratégia para a gente lidar com estoque, né, inventário aí das empresas, né, o escritório, né? Não tem jeito. Então, a gente tem que começar a ver o nosso processo e ver a quantidade de
que a gente precisa realmente produzir, tá? A gente produz somente o suficiente para satisfazer o cliente, tá? Organizar os locais de trabalho, tá? Por unidades ou grupos de processo, atividades, ao grupo de atividades, certo? Para que mais de uma pessoa consiga fazer mais de uma coisa, tá? Se você for no Detran hoje em dia, tá? O Detran ele começou a melhorar nesse sentido de que você tem um posto de trabalho ali onde você vai no posto de trabalho, digamos assim, uma cabine daquela e o cara faz várias coisas, né? Ele faz teu cadastro, ele já tira tua foto, ele já verifica teus dados, ele já dá tua documentação, então tem um posto de trabalho multifuncional ali, certo? E aí você acaba gerando melhor, assim, um processo melhor para você, tá? Logicamente tem que ter um estudo por trás disso, né? Mas se você for no último Detran que eu fui foi do Iguatemi, então ele tá bem separadinho dessa forma assim, é interessante, tá? Então gera um certo fluxo ali entre as atividades, tá? Tem espera? Tem, tá? Mas, né, ele vai aumentando ali, como tem várias cabines, ele vai aumentando de acordo com a demanda dele, tá? Certifique o trabalho, né? Siga o fluxo, tá? Então, de novo, né, nós temos que mapear o processo, padronizar o processo e disciplina, tá? Manter o processo. Surgiu algo novo, tá? Será que ele é uma exceção ou ele é uma nova parte do processo que está vindo? Então a gente tem que, né, racionalizar, tá? Parar para pensar e verificar se realmente eu preciso padronizar ele, tá? Mas normalmente acontece que você já está padronizado, tá? De ter que padronizar, certo? Defeito, né? Defeito acho que vai ser mais tranquilo, tá? É tudo aquilo ali que o cliente não quis, tá? Voltou, tá? Tem uma pizzaria, você tem uma pequena pizzaria, voltou, o cara pediu sem cebola, né? E aí veio com cebola, né? Ele pediu, retornou. A informação estava errada na nota fiscal, né? Quem nunca, né? E aí isso é um tipo de desperdício. Por quê? Porque eu vou ter um retrabalho em cima, vou ter que ter uma agregação de valor em cima, de novo, né? Para poder corrigir. Então isso é um desperdício, né? Quantas vezes isso acontece na sua empresa? Né? Será que você está levantando essas ocorrências, né? Para poder tratar esse desperdício? Tá? Então, né? Eu vou ter que correr um pouquinho, que tá acabando, né? Como eu falei, há pouquíssimo tempo, falar muita coisa. Né? Mas correção de relatório, mandei um relatório para o cliente, mandei um projeto para o cliente, ele mandou corrigir, então isso aí é desperdício, tá? Né? Cancelamento de nota fiscal, cancelamento de venda, completar depois as informações, né, do banco de dados, o cadastro do cliente está errado, né? Recadastramento por falha, né? E assim por diante, tá? Dados corretos ou obsoletos do seu cliente, né? E assim por diante, certo? Estratégia, né? Estabelecer o procedimento, formulário de escritório padronizados. Se a gente tem banco de dados, é uma coisa muito sensível, tá? Gestão da informação, a gente precisa dos dados corretos, certo? E aí qual a informação que você precisa, né? Qual o modelo, né? Digamos, um padrão de informação que você precisa armazenar no seu banco de dados, tá? Então, toma cuidado, tá? Crie e divulgue materiais de apoio, tá? Isso aqui é bem interessante porque às vezes você cria um padrão, né, um material de apoio que é um padrão de como trabalhar, né, como o dado deve ser salvo, né, como utilizar um determinado software, né, quando executar um determinado tipo de processo e como fazer esse processo, né, e aí você cria esses apoios, tá? Que aí a pessoa propriamente dita, ela pode ser treinada nesse padrão, né, e depois ela pode ela mesma, né, ser multiplicadora daquele padrão, ela mesma pode melhorar aquele padrão com o tempo, tá? Certo? Vamos lá para frente, tá? 6, certo? Sobre processamento ou trabalho desnecessário, tá? A gente tem que pensar no nosso cliente, né? O benefício, né? Eu quero aumentar o benefício e quero reduzir aquilo que o meu cliente não vai pagar, tá? Se tem muita fila, o cliente não vai querer saber, certo? Novamente, o cliente ele não quer esperar. A gente vive num mundo super dinâmico hoje, tá? Nosso comportamento como consumidor se coloca no lado do cliente, né? Se o cara demorou 10, 15 minutos para me atender, eu saio, eu vou para outro lugar, né? Eu vou tentar ser atendido em outro lugar. Então a gente não tem muita paciência, né? Então se a gente do lado da empresa, a gente tem que tomar essa mesma, né, ter essa mesma mentalidade. Então o que eu consigo reduzir, né? O que eu consigo otimizar, né? Acho que otimizar até uma palavra melhor, tá? Entre processos burocráticos,
né? Será que eu consigo otimizar para eles serem mais rápidos, né? Não tomar tanta energia da empresa? Tarefas redundantes, tá? Como assim tarefas redundantes? Eu tenho um funcionário que ele acabou de entrar, e aí eu peço para 2, 3 pessoas verificar o trabalho dessa pessoa. Tudo bem, no começo é assim, tá? Uma pessoa acabou de entrar, eu estou treinando ela, e eu estou querendo que, às vezes, um erro não chegue até o cliente, mas se isso virar um padrão, virar dentro da sua empresa, né? Esses múltiplos instâncias de inspeção de trabalho, isso é um desperdício, tá? Horrível para sua empresa. Você está gastando energia para garantir o trabalho. Então, o seu trabalho, tá? O seu processo ele não está padronizado. Não existe uma disciplina por trás disso. Então, você tem que trabalhar no padrão, tá? Para que a pessoa, por si só, garanta o padrão, tá? Porque senão você vai ficar fazendo inspeções. Tá? Você vai contratar uma pessoa para fazer inspeção e o cliente não vai querer saber se você tem o melhor inspetor do planeta. Ele não vai pagar por isso, tá? Você não vai conseguir aumentar R$1 no valor final por causa disso, tá? Novamente, né? Se você é felizado e trabalha, né, num ambiente que só tem você, não tem concorrência, você é um felizado, tá? Mas o mundo, né, a grande maioria do mundo não acontece assim, tá? Então, banco de dados não padronizados, né? Muitos níveis de aprovação. Agora eu tenho que aprovar com o meu coordenador, depois com o meu gerente, depois com o diretor, depois com o dono da empresa, depois com o corpo, né, de conselheiros da empresa. Então, quanto mais níveis de aprovação, pior para a empresa, mais demorado é, né? Às vezes, se for uma coisa urgente, vai demorar muito tempo, né? Vai gerar lentidão no processo. Será que eu preciso, né? Eu como empresa preciso desses, né, múltiplos processos, tá? Então, né, novamente, né, quais são as estratégias, né? Revisar, fazer o mapeamento, né? Não tem como, tá? A gente tem que ter noção, tá, muito clara de quais são os processos, certo? E a gente tem que revisar aqueles que agregam valor. O que não agrega valor a gente tem que discutir. Será que eles realmente precisam existir? Será que tem alguma lei que me obriga a ter esse processo dentro da minha empresa? Né? Se não, vamos tentar eliminar, vamos tentar pensar uma forma de eu não ter que fazer mais isso, certo? Às vezes já vem o documento já pronto, assinado, né? Às vezes já vem com as informações prontas. Será que, né, meu fornecedor já pode fazer isso por mim? E aí eu já começo a pensar em formas de como, tá, diminuir esse sobreprocessamento ou processamento desnecessário, tá? Certo? Vamos aqui para o próximo, tá? Transporte, tá? Ele vai ser bem similar, mas é diferente ao de movimentação, tá? Aqui a gente vai se referir transporte de documento, equipamentos, de materiais, tá? Lá mais voltado a pessoas, propriamente dito, atrás de informação, atrás de, né, movimento, atrás de informação, atrás de alguma coisa para poder processar, e aqui, né, outros equipamentos, né, transporte e assim por diante, certo? De novo, né, recolocação aí de suprimento, né, entre salas, né, andares, né, departamentos, subsidiários. Então, equipamento que eu preciso, mas tem outra unidade que está precisando, e aí o equipamento vai para lá, transporte necessário, tá? Vai ter um custo relacionado com isso. É desperdício da empresa, dinheiro, né, que a gente chama de dinheiro indo pro ralo, e você não está vendo isso, nas pequenas nuances do dia a dia, tá? Transporte de documento entre salas. Será que o documento precisa ir entre salas, tá? Andares, departamento, né? Transferência de equipamento, organização departamental não orientada a projetos e assim por diante, tá? Vamos ver aqui, tal, e quais são as estratégias para a gente eliminar esse desperdício aí de transporte, tá? Estabeleça a sequência, tá? Então, de novo, né, o fluxo. A gente tem que verificar o benefício. Será que, né, meu cliente vai querer pagar por isso? Se a resposta for não, tá? Se coloque sempre no lugar do cliente. Eu vou querer dar R$1 a mais por isso, né? E aí, se a resposta for não, você provavelmente, né, você vai ter que eliminar de alguma coisa ou otimizar, né? Melhorar ali, para você não gastar tanto dinheiro, né? Tanta energia, tá? Criar padrões, criar dispositivos, né, sinalizações e assim, entre outros, tá? Tem uns 5 minutinhos aí pra gente encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Infelizmente, a gente tem que ir muito rápido pelo tempo, né? A gente só tem 40 minutos, né? 40, 50 minutos, porque senão o Instagram ele derruba a gente aqui, tá? Mas é
é interessante a gente conversar sobre isso, que às vezes está ali o dia a dia, né? Por exemplo, né? As pessoas deixam o desktop delas parecendo uma pasta, né? É a pasta principal, está todos os documentos ali, super desorganizado, você passa horas procurando documento e nada, né? Só a pessoa que é dona do computador sabe, né? E aí, isso aí é um desperdício, tá? Se é um documento, por exemplo, se é um modelo, ele tem que estar compartilhado na rede, tem que estar numa pasta organizada, tem que estar no local exato, que as pessoas não percam tempo procurando, tá? Isso é desperdício, tá? Também, né? Outro, documento em cima da impressora, né? Imprimiu sem necessidade. Estou tentando lembrar mais aqui para a gente complementar, dar mais exemplos para vocês de como a gente convive com esses desperdícios no dia a dia e a gente não faz nada, né? A gente tá ali, né? E assim por diante, tá? Bem, era isso. Quem tiver alguma pergunta aí. Tô vendo aqui, pessoal acenando, tá? Pessoal, obrigado aí pela presença. Então fica a minha recomendação de novo, tá? Ninguém tem nenhuma pergunta, pode ficar à vontade aí, tá? A gente tem esse livrinho aqui, tá? Esse livrinho aqui, Lean Office, tá? Eu recomendo sempre vocês, né, quem for da área administrativa, ler esse livro, mas talvez começar por algum livro que fale um pouco mais da história da Toyota, para entender, né, a origem, né, como eles chegaram até esse tipo de problemas, tá? Tem muitos né, livros bons aí, tá? Esse livro aqui é um pouquinho mais técnico, mas ele ensina muito bem como né, o passo a passo para vocês fazerem isso no dia a dia, tá? E uma coisa que é interessante desse livro, propriamente dito, ele bate muito na tecla, tá, da cultura, tá? Cultura organizacional. Voltamos, tá? Só para a gente terminar aqui, então, a gente vai ter que, quando a gente começa a pensar nesses problemas, né, nesses desperdícios, aí a gente vai começar a ter que quebrar alguns paradigmas, algumas culturas no dia a dia, tá? Então, isso não é tão fácil, né, quanto parece, né? Eu falar para a pessoa que faz um processo há 5 anos, 10 anos, né, que o dela está gerando muito desperdício, ela às vezes vai olhar para o seu cara e começar a rir, tá? Mas você tem que conviver com essa pessoa de forma, né, chamar ela para o seu projeto, falar, né, ajudar ela a pensar em como melhorar aquele procedimento, aquelas atividades, tudo bem? Então, pessoal, foi um prazer aí estar com vocês essa tarde, tá? Estou fazendo alguns cursos aí pelo IEL também. O IEL tem bastante curso interessante, inclusive tem um curso aí de Lean, tá? Para quem quiser se inscrever. Eu não sei se as inscrições estão abertas, tá? Mas tem lá, procura lá, que é super legal. Se eu não me engano, é o professor Sérgio Elias que dá esse curso e ele é um dos, digamos assim, os caras mais competentes em linha aqui do Ceará, né? E a gente tem muita sorte dele aqui, tá? E aí a gente pode, né, fazer esse curso com o cara que é o especialista, tudo bem? Eu estou na parte mais de gestão ágil, tá? Mas isso aqui é uma questão que eu pego, né? Toda vez que eu vou falar de processo, não tem como, eu tenho que pegar a parte do Lean, né? E esse aqui é o meu guia, digamos assim, para a gente melhorar as empresas, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Tô acabando aqui a live, vai ficar gravada aí para vocês, tá? 24 horas aí, certo? Quem quiser aí entrar em contato aí, fala com o pessoal do IEL depois, né? A gente pode bater um papo aí depois, tá? Tô super aberto aí. E um forte abraço para vocês, se cuidem, né? Não saiam de casa, né? Aquele desperdício, né? Não vá, né, para shoppings, lugares com muita, né, aglomeração. Por favor, pessoal, né? Forte abraço para vocês, né? Que Deus esteja com vocês, tá? Valeu!